Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio de cirurgia plástica após cirurgia bariátrica. Meu nome é Maíra Benjamin, sou cirurgiã plástica em Belo Horizonte. Bem, hoje é nosso episódio sobre mamoplastia após cirurgia bariátrica. Essa é uma cirurgia mais difícil no universo das pós-bariátricas. Isso porque o estado final da mama vai depender muito da qualidade da pele do paciente. E como o paciente pós-bariátrica tem a pele bem fina e mais flácida, o resultado da mama pode não durar muito tempo quanto a gente gostaria. A cirurgia proposta para esse tipo de paciente é a mastopexia, que é a elevação da mama com retirada do excesso de pele. Essa vai ser uma boa opção para você se você estiver fisicamente saudável e com peso estável. Não fumar, ter expectativas realistas, tá incomodado com aquela sensação que seus seios perderam forma e volume, se suas mamas estão alongadas ou então pendentes. Quando não sustentado, seu mamilo se posiciona abaixo do sulco da mama, mais ou menos aqui, às vezes no cotovelo. Se seus mamilos e areolas apontam para baixo, se você tem a pele flácida com uma areola mais alargada, ou se uma mama é bem mais baixa que a outra. Bem, tudo começa na consulta pré-operatória. Nessa consulta, eu vou examinar o tipo de mama da paciente, se ela tem sobra de pele também aqui do lado no tórax, o que é muito comum. Geralmente, as pacientes pós-bariátricas vão precisar de um implante mamário de silicone. Isso porque, com o emagrecimento, houve também perda do tecido mamário. E após realizar algumas medidas, conversar com a paciente, saber o perfil dela, que decidimos qual o tamanho do implante. A técnica que eu realizo é a mastopexia dual plane, ou seja, o implante de silicone ficará parte embaixo do músculo e parte embaixo do tecido mamário. Isso vai promover uma sustentação, um implante mais estável e uma naturalidade. Essa cirurgia pode ser associada ou não à lipoaspiração, a braquioplastia, que é a retirada de pele dos braços, a dorsoplastia, que é a retirada de excesso de pele das costas, toracoplastia, que é a retirada de excesso de pele do tórax. Para pacientes pós-bariátricas, eu não costumo indicar a mastopexia junto com a abdominoplastia. Por quê? São duas cirurgias grandes que requerem um trabalho maior e pode estender muito tempo da cirurgia. E como já disse nos vídeos anteriores, esse tipo de paciente é um paciente que se tem uma certa anemia crônica, algumas deficiências nutricionais. Então a gente tem que ser um pouco mais prudente. Durante a cirurgia, nós vamos primeiro fazer a inclusão do implante de silicone. Depois dos implantes bem posicionados, é que vamos retirar o excesso de pele. Nessa cirurgia, a gente também levanta a areola, reposicionando ela numa altura adequada para o tórax da paciente. E é aí que está o risco da cirurgia, porque para subir a areola, nós cortamos em volta dela e devemos ter muito cuidado para manter o suporte sanguíneo. Apesar de ser difícil de acontecer, eu sempre falo que tenho risco para as minhas pacientes. Por conta desse corte ao redor da auréola, que há uma sensação também de dormência nas areolas após a cirurgia, que ela pode ser temporária, ou como na maioria dos casos, ou pode ser permanente também. Ela dura mais ou menos até um ano. E é sempre muito importante na cirurgia nós não retirarmos a pele em excesso, porque isso vai fazer com que a nossa sutura fique muito tensa e pode predispor a dar alguma deiscência, que é a abertura de pontos. Às vezes eu acho que parece até um pouco terrorista, porque eu gosto de falar bem e focar nas complicações para que o paciente fique bem ciente do que pode e que não pode acontecer. Porque apesar de ser raro, mas a probabilidade existe. O resultado final da cirurgia a gente se vê só depois de 6 meses a um ano, que é quando o tecido mamário finalizou toda a sua acomodação. A isso a gente dá o nome de báscula, que como mostra na figura, há uma mudança da conformação dos tecidos com o tempo. Alguma alteração de cicatriz pode acontecer dependendo do paciente. Pode ser a cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que fica um pouco mais larga. A retirada dela pode resolver, dando uma cicatriz de melhor aspecto. Mas também a gente pode ter queloides, que é aquela cicatriz mais alta e dolorosa, que é uma cicatriz patológica.
na consulta, né, a gente vê com a paciente se ela tem uma tendência ou não. Se ela já tiver queloides, eu sempre oriento a fazer a beta-terapia logo após que sair da alta do hospital. Agora, se ela não tinha tendência nenhuma, não tinha história e deu queloide após a cirurgia, aí o tratamento é só retirando todo o queloide e mandando o paciente para beta-terapia também. É muito importante saber que, apesar da beta-terapia ser a melhor terapia existente, ela não é 100%. Nenhum tratamento é 100% contra o queloide, então ele sempre poderá voltar. Outra questão que sempre friso com as pacientes é o implante de silicone. Você deve estar ciente que ele é um corpo estranho para o organismo e, apesar dos implantes não terem um tempo determinado para troca, você precisa ter em mente que em algum momento você vai precisar trocar ele. Manter minhas pacientes sempre cientes de tudo que pode acontecer. Apesar de sempre dar tudo certo, eu acho justo com a paciente saber o que pode ou não acontecer e ela colocar na balança e decidir para o procedimento. A mamoplastia é uma cirurgia com uma ótima recuperação. A paciente tem poucas limitações e nem sente muita dor no pós-operatório. Essa é uma cirurgia que eleva demais a autoestima da paciente, porque a mama para a mulher é uma forma de se ver mais mulher. Ao colocar um vestido, um decote, se sentir mais bonita, traz felicidade da elevação da autoestima, né? E assim chegamos ao fim a mais um episódio. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só me enviar aqui nos comentários, sugestões ou também no meu Instagram, tá bem? Que tá escrito aqui embaixo. Semana que vem vou falar sobre a braquioplastia, que é aquela cirurgia que retira o excesso de pele dos braços, tá? Até lá. Tchau, tchau.